Voltamos com o último bloco do Conexões, que hoje debate a corrupção no país e também a lei da ficha limpa. Bom, agora falando especificamente da lei da ficha limpa, contamos aqui com a presença do professor Ricardo Golovati, que é do Instituto Federal de Goiás, e também com o professor da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, Luiz Signates. Bom, professor Luiz Signates, o senhor falou de participação, de movimentação. A lei da ficha limpa surgiu a partir de um projeto, houve várias assinaturas, milhares de assinaturas, as pessoas querendo mesmo que houvesse algo que aumentasse a punição, que combatesse a corrupção. O senhor acredita que essa lei, ela vem a somar nessa, como o senhor mesmo disse, nessa evolução da democracia brasileira, que ela vem a contribuir para esse processo? Indiscutivelmente, as duas legislações que o Congresso Nacional aprovou nos últimos anos, voltadas para o combate à corrupção e para a moralização da coisa pública, que foi a lei chamada de ficha limpa e a lei da responsabilidade fiscal, que limita os gastos do governo a determinados aspectos e obriga os governantes a terem as suas contas aprovadas, caso contrário se tornam inelegíveis. O governante tem que ter a ficha limpa para ele continuar dentro do processo político. Foram medidas extremamente saudáveis. E o que é interessante observar, elas não foram criadas por iniciativa do Congresso Nacional ou da própria classe política, elas foram leis de iniciativa popular. Organizações não governamentais, igrejas, fizeram campanhas para coleta de assinaturas e essa lei e esse projeto chegou no Congresso Nacional fortemente apoiado pela sociedade civil, demonstrando isso que o professor falou no bloco anterior. A sociedade civil tem um poder que às vezes ela desconhece, de pressionar e de fazer com que o Estado transforme a situação e a beneficie, e não apenas a partir dos processos eleitorais. Pressão cotidiana, intervenção cotidiana no ânimo, nas ideias e nas decisões políticas. A sociedade tem o direito de fazer isso. Agora, o que eu sinto que falta, e aí uma reforma política, uma reforma administrativa tem que caminhar nesse sentido, é instrumentos para que a sociedade faça isso. Porque o que às vezes a gente tem a impressão é de que o Estado mantém o status quo, mantém a coisa do jeito que está e fica esperando o voluntarismo da sociedade para que isso aconteça. Só que não há canais específicos de comunicação para que isso aconteça. Alguns canais já existem e já até de maneira episódica funciona, como as audiências públicas, as consultas públicas que os diversos órgãos dos poderes fazem à sociedade. Mas é preciso aprofundar isso. É preciso que o Estado, cada vez mais, os governantes precisam entender que isso é necessário para o bem deles próprios, da carreira política deles próprios. É preciso que cada vez mais os governantes e os governos se capilarizem na vontade da sociedade. Cada vez mais eles tomem conhecimento e eles abram espaços para que a sociedade constantemente se manifeste a respeito das suas ações. Aí, essa sintonia fina entre sociedade e Estado passa a ser cada vez maior e, naturalmente, a sociedade vai ter uma percepção melhor do modo de funcionamento do Estado e do governo e vai ter a sensação e retornar àquela sensação de que aquele governante que está lá, tendo ou não sido eleito com voto meu, ele me representa e ele é legítimo e as ações dele são legítimas e a gente pode gerar uma expectativa de que as ações dele vão beneficiar, se não a mim, a sociedade como um todo. Professor, essa é a primeira eleição geral para presidente, governador, em que o ficha limpa vai ser aplicado. O senhor acredita que pode mudar o jogo político a aplicação dessa lei, que vai alterar de forma significativa agora, em 2014, essas eleições gerais? Sim, eu penso que muda e, ao mesmo tempo, mantém uma certa situação do jogo. Em que sentido? Alguns candidatos não poderão sair candidatos. Tudo bem. Porém, aí a gente tem que pensar o que é um partido político e até, então, filtrando uma das falas do professor, né, de que falta mecanismos de comunicação, né, entre o Estado, os partidos e a população como um todo. Se você pensar que um partido político é uma organização que representa alguém, você tem que entender quem que esse partido está querendo representar. É muito difícil, no meu ponto de vista, acreditar que um partido queira representar todos, os brasileiros, né? Os goianienses, os goianos. É muito difícil acreditar nessa hipótese, até porque a campanha eleitoral ela é um jogo, né? E é um jogo caro
e que tem, então, que ser muito bem sucedido, né, nas suas estratégias. Portanto, essas falas, né, de que você quer pensar o Brasil, o Goiás, o Goiânia, elas são falas generalizantes que servem, de certa forma, para ocultar algumas questões que a população, daí sim, como jogador, precisa conhecer, né, como um sujeito que vai fazer sua reflexão em que ele vai votar. Um partido, ele não representa, então, o nós, né? Basicamente, o partido vai representar um grupo ou alguns grupos. É extremamente importante, então, que o eleitor busque entender quem esse partido representa, quem financia a campanha daquele candidato. Porque um candidato ser impugnado, não poder participar do processo, é extremamente importante. Porém, outro candidato, né, será lançado no lugar dele. Se ele representa um grupo econômico, né, ou algum grupo de perfil econômico ou ideológico bem definido, simplesmente troca-se, né, o nome. Obviamente que isso pode ter um grande problema para os partidos quando você tem grandes nomes, né, que acumularam capital político durante tempos e não vão poder sair candidatos. Mas há a possibilidade do partido continuar fazendo esse rodízio. Então é extremamente importante, no meu ponto de vista, que o eleitor busque a biografia do candidato, mas busque, sobretudo, quem está pagando por esse candidato ser um candidato. Aí sim a gente vai avançar além da ficha limpa, que é um mecanismo que não permite o sujeito candidatar-se, né? Ou seja, você está protegendo o eleitor, né, mas esse eleitor precisa continuar avançando nas suas reflexões. O senhor concorda, professor? Em gênero, número e grau. Agora, a dificuldade está em fazer isso, né? Para a gente poder saber quem é que financia um determinado candidato, primeiro a prestação de contas dele teria que ser sobre toda a verba e sobre todas as contribuições que ele de fato recebe. A gente teria que ou acabar ou reduzir ao mínimo o caixa 2 das campanhas. E isso ainda não aconteceu. Mesmo com toda essa legislação, nós temos o problema da ficha limpa, que é um problema muito, muito, muito sério. O problema da reforma política que vai trabalhar, que precisa trabalhar essa questão do financiamento de campanhas. De onde é que sai o dinheiro que vai financiar um determinado político vencer uma eleição? Como disse o professor, de fato, as eleições não apenas são caras, como estão cada vez mais caras. E mesmo os cortes que, episodicamente, de eleição a eleição, o Congresso Nacional faz, ele cortou a publicação de cartazes, cortou showmício, cortou isso, cortou aquilo. Eu até critico muito esse negócio, porque quando você corta determinadas ações culturais, como eram os showmícios, por exemplo, não, mas está utilizando lá as duplas sertanejas, os cantores de sucesso, o pessoal vai para ver o show, não vai para ver o político falar. Correto, mas isso aproxima o político da população. E a gente precisa fazer com que a comunicação seja cada vez maior entre os políticos e a sociedade. Eu sou até a favor, e aí, com todo respeito a quem discorda, eu sou a favor até de uma liberação ampla, geral e irrestrita dos processos comunicacionais. Que os políticos estejam livres, não somente dentro das eleições, mas em qualquer momento, de dizer qualquer bobagem para quem eles quiserem, de inventarem mídias, de criarem mídias à vontade para isso. Eu sou muito a favor de que a comunicação seja ampla, geral e restrita, que os políticos usem todos os procedimentos manipulatórios que existem para fazer a cabeça do eleitor. O eleitor tem que aprender a se defender disso por si próprio. A gente não tem que ter nem o legislador, nem o judiciário custodiando o cidadão nesse sentido. Quer dizer, agora, o que precisa ser fiscalizado, e duramente fiscalizado? Eu já tive essa conversa, inclusive, em alguns debates para os quais eu fui chamado no Ministério Público e no Judiciário. Debate sobre a legislação eleitoral e me posicionando dessa forma. Eu acho que os juízes e as promotorias eleitorais precisam prestar muita atenção e fiscalizar demais a verba da campanha, o dinheiro da campanha. E não é difícil fazer isso. Uma promotoria eleitoral, por exemplo, que pegue um conjunto de estagiários, de funcionários e coloque ele dentro do processo eleitoral para fotografar as campanhas. Passa um carro de som, fotografa a placa do carro, para depois ver se apareceu lá na prestação de contas. O cara botou uma placa, fotografa a placa. Botou um bonequinho, fotografa o bonequinho. Sai fotografando a campanha e acumulando material. Os políticos ficam sabendo disso, não sabem o que foi documentado, o que não foi documentado pela Procuradoria, o que eles fazem? Eles falam, vamos ter que declarar tudo.
porque se faltar alguma coisa, a gente inviabiliza a eleição, inviabiliza a prestação de contas. E isso melhora o processo, porque aí eles vão trabalhar para que tudo seja comprovado, para que nada fique fora, porque eles não sabem o que foi fiscalizado ou não. E isso é fiscalização sobre o dinheiro. Agora, é lamentável que muitas vezes os juízes dos tribunais eleitorais, durante o processo eleitoral, ficam medindo o tamanho do cartaz para ver se está ou não está dentro da legislação, como se isso fosse relevante. Fica medindo quanto de tempo o jornalismo deu aqui ou acolá para ver se o tempo está igual ou não está. E isso não é relevante. Quem faz televisão como você sabe muito bem que às vezes você fazer 30 segundos bem feito é muito melhor do que fazer 30 minutos mal feito. Você impacta muito mais. Eu me lembro na campanha do Collor, um político que já morreu, o Enéas, que ele tinha 15 segundos de mídia e virou uma personalidade nacional usando aqueles 15 segundos de uma maneira muito específica, muito peculiar dele. Quer dizer, é inútil essa tentativa de controlar os processos comunicacionais. A comunicação do político com a sociedade tem que ser máxima, tem que ser ampla, tem que ser completa. Ah, mas o político vai manipular a cabeça do eleitor. Deixa manipular. O eleitor, no processo democrático, de eleição em eleição, ele tem que aprender, a sociedade tem que aprender a se defender disso. Senão, se a gente sempre tiver pessoas que nos representem, ao invés de eu participar, eu não vou participar nunca. A sociedade nunca vai ser levada a participar se todas as coisas dependerem dos outros. Então ela tem que se sentir responsável. E a forma disso acontecer é liberar a comunicação e fiscalizar ferozmente o dinheiro da campanha, o dinheiro que circula nas campanhas. As campanhas eleitorais brasileiras são caríssimas e os políticos não declaram nem metade daquilo que eles de fato gastam. E olha que eu estou sendo muito generoso ao falar em metade. Em algumas campanhas eles não declaram quase nada, é risível. Você vê que um deputado federal, um deputado estadual, um vereador foi eleito com quanto ele disse que gastou junto à prestação de contas na justiça eleitoral. Então, é preciso que isso seja moralizado. E o resto, libere tranquilo, que a democracia se fortalece com os processos comunicacionais, aprofunda-se a relação entre o Estado e a sociedade e, evidentemente, a sociedade vai ver que vale a pena participar e que ela ganha com isso. Então, professor, talvez um próximo passo, até mesmo da população, seria tentar também verificar essas campanhas, não apenas a vida pública do candidato. Sim, como o professor colocou, tem dificuldades de você ter acesso às informações. Eu, inclusive, sou do ponto de vista de até uma radicalização maior, né, do ponto de vista do professor, no sentido de que os partidos políticos não deveriam receber nenhum auxílio do Estado, né? Se os partidos realmente precisam buscar o eleitor, ele deve ter todo o seu cotidiano como instituição como entidade, financiado por ele mesmo, porque aí sim ele vai buscar, né, a sua manutenção. E o que a gente sabe é que o simples fato de você registrar um partido no Brasil, você já entra numa série, né, de ações de auxílio à manutenção desse partido. Então, de certa forma, o Estado auxilia, acaba subvencionando, né, o funcionamento daquilo que deveria depender da sociedade. Então você inverte a coisa, né? O partido é que tem que buscar o recurso na sociedade. Daí ele vai explicitar quem o financia. Então o eleitor não pode ser um mero consumidor, né? O eleitor não pode ser um sujeito que acredita que esteja comprando um produto, até porque o produto sempre chega muito igual, né? Eu aposto que nas próximas eleições a grande tríade que será abordada será educação, saúde e segurança. Todos vão falar isso e todos vão vender um projetinho, né, onde as coisas vão dar certo, né? Então é importante esses mecanismos de comunicação, até porque é uma questão que interessante é a seguinte: será que um político se elege falando a verdade? Será que se ele assumir que ele pega uma prefeitura com contas quebradas, um estado cheio de problemas administrativos, se ele realmente afirmar que ele vai ter uma série de dificuldades administrativas para conseguir fazer alguma coisa que a população anseia, esse cara é eleito? Ou será que ele precisa construir todo um discurso aí sim, daí tão caro, né, para você ter uma equipe de marqueteiros e vários outros técnicos no assunto para conseguir então alavancar o discurso dele e as promessas? Bom, nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Agradeço, professor, por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Foi muito bom participar. Obrigada também, professor, novamente por contribuir com a gente. Eu também agradeço muito e foi muito bom. O debate eu achei que foi bastante rico e espero que haja outros. Me coloco à disposição para
continuar esse tipo de assunto que me parece que é de altíssima relevância para o desenvolvimento da população brasileira, da democracia do Brasil. Claro. Ano eleitoral, como sempre, o Conexões vai estar cada vez mais falando de política. Bom, e agora você confere o quadro Conexão Urbana com dicas de eventos culturais e acadêmicos. Já está aberta a Mostra de Arte Urbana Brasil Central. Durante os mais de 2 meses de exposição, será possível conferir o trabalho de 30 artistas, dentre grafites, intervenções, performances e artes circenses. Todas as atividades da mostra ocorrem no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A entrada é franca. Ocorre no Campus Samambaia até a próxima quinta-feira a Jornada Universitária de Apoio à Reforma Agrária. O evento conta com a participação de dezenas de universidades e traz mesas redondas, exposições fotográficas e mostra de filmes. O longa brasileiro Hoje Eu Quero Voltar Sozinho está em cartaz no Cine Cultura. O filme é exibido em 2 sessões por dia, de segunda a sexta, às 5 horas da tarde e às 9 horas da noite. Sábado e domingo, às 4 horas da tarde e às 8 horas da noite. Os ingressos custam R$ 8,00 a inteira e R$ 4,00 a meia entrada. O Conexões de hoje chega ao fim. Se você quiser contribuir para o próximo Conexões, é só enviar sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas para o e-mail ou para as redes sociais. E você também pode conferir todos os programas que já foram produzidos até hoje no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado às 8h15 da noite. Os horários alternativos são no domingo e na segunda-feira também às 8h15 da noite. Até semana que vem!